queridos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você, onde você está agora, se é em casa, se você está trabalhando. Talvez você nem está ouvindo esse vídeo, esse programa de culto no domingo à noite. Talvez é dia de semana, não importa. Bom que você decidiu participar. Eu quero começar esse tempo orando com você, pedindo a direção de Deus. Vamos falar com Ele? Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelo teu cuidado. Continua, Deus, guiando nossa vida e nos usando para a tua glória. Colocamos o nosso coração diante de ti e queremos fazer, ó Pai, desse tempo um tempo de crescimento, de aprendizado. E por favor, ó Deus, transforma todo o conhecimento que aqui é colocado em algo que pode ser aplicado na nossa vida e que a gente consiga, Deus, superar aquilo que é colocado diante do nosso caminho, do nosso dia a dia, com coragem, ó Deus, em fé, e que teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade em nossa vida. Eu rendo graças e entrego, Pai, tudo que está sendo feito e cada vida pedindo, Deus, dá-nos a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Queridos, adora a Deus com o que foi preparado, canta, reflete, medita na letra, deixa seu coração aberto e sensível, porque certamente Deus tem algo preparado para o seu crescimento espiritual. Espero que Deus seja contigo e que seu coração seja animado nessa noite. Que Deus te abençoe.
Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Boa noite, irmãos da Igreja Batista Livre de Conselheiro Lafayette. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui em Lafayette, em condições bastante diferentes dessa vez, né? Mas sabemos que eventualmente tudo isso vai passar e poderemos estar com todos da próxima vez que viermos para Lafayette. A nossa mensagem de hoje tem o título Avivamento em Tempo de Crise. Avivamento em Tempo de Crise. No que diz respeito às nossas vidas, eu acho que todos de nós gostamos de paz e tranquilidade.
Se tivéssemos uma escolha, ninguém escolheria passar por crises. Ninguém gosta realmente das crises. No entanto, sabemos que de tempos em tempos as crises vão surgir na nossa vida. Vamos passar por crises. Eu queria examinar algumas situações de crise na Bíblia e ver quais lições nós podemos tirar. Nós vamos examinar 4 situações diferentes de crise na Bíblia e depois nós vamos tentar tirar algumas lições dessas crises. A primeira situação é uma crise sanitária, muito como nós estamos vivendo hoje em dia, né? Essa crise sanitária se encontra em 2 Samuel, capítulo 24, versículos 18 a 25. Se você estiver aí com sua Bíblia na mão, estiver seguindo, seria em 2 Samuel, capítulo 24, versículos 18 a 25. Nessa história, havia uma crise sanitária, uma crise médica, podemos dizer assim, uma crise com relação à doença em Israel, quando Davi era rei de Israel. Milhares de pessoas estavam morrendo devido a uma praga. O profeta Gade, ele chegou para Davi e ele instruiu Davi que ele deveria ir à propriedade de Araúna para construir ali um altar, oferecer uma oferta ao Senhor para que a praga cessasse. Era uma forma de adorar a Deus, que Deus, o próprio Deus, tinha prescrito que ele deveria fazer e que dessa forma a praga iria cessar. Davi obedeceu. Ele foi até o local, a propriedade de Araúna, e chegando lá, então, ele ofereceu, comprar a propriedade de Araúna para fazer ali um altar e fazer o sacrifício. Só que Araúna ofereceu a Davi a propriedade gratuitamente e ofereceu não somente a propriedade, como também ofereceu os bois que ele tinha ali junto com o arado, onde ele estava trabalhando com os bois no arado. Ele falou, olha, você usa esses bois aqui, para o sacrifício e a gente desmancha o arado e usa o arado como lenha para o sacrifício. Então, basicamente, ele estava oferecendo tudo gratuitamente para Davi. Mas nós lemos a resposta de Davi nos versículos 24 e 25 do capítulo 24 de 2 Samuel. Eu vou ler então esses 2 versículos, 24 e 25. Porém o rei disse a Araúna, não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Nessa crise, nós podemos aprender algumas coisas, ou podemos ver algumas coisas, Primeiramente, que Davi adorou a Deus e obedeceu a Deus, mesmo no meio de uma crise. Davi entendeu também a necessidade de se comprometer com Deus, ao ponto de que o seu relacionamento com ele teria um preço. Ele teria que pagar alguma coisa nesse relacionamento que ele tinha, esse compromisso que ele tinha no relacionamento para com Deus. Eu pergunto, estamos dispostos a adorar a Deus e a obedecê-lo mesmo durante uma crise? Estamos dispostos a pagar um preço por nosso compromisso com o Senhor? O preço nem sempre é em dinheiro.
Às vezes o preço que nós temos que pagar é uma perseguição, a perda de alguns amigos. Talvez por nós nos dedicarmos mais a Deus, nós vamos perder alguns amigos. Pode ser que o preço seja investir mais tempo no trabalho do Senhor. Existem vários tipos de preço que talvez nós sejamos chamados a pagar no nosso compromisso com o Senhor, mesmo durante uma crise. Será que nós estamos dispostos a pagar esse preço? A segunda situação que eu gostaria de mencionar, uma situação de crise na Bíblia, é uma crise política. A primeira crise que nós analisamos foi uma crise sanitária, uma crise de pandemia da época, né? Porque a pandemia não é só agora, né? Já houve muitas pandemias na história. Então a primeira crise foi sobre uma pandemia. Agora a segunda crise aqui que eu gostaria de analisar é uma crise política. Essa crise nós encontramos em 2 Reis, capítulos 18 e 19. Nesses dois capítulos. Durante essa época, esse período da história, o rei Ezequias era o rei em Israel. O rei Ezequias, na verdade, em Judá, né, que depois da divisão do Reino Unido, né, foi dividido entre Israel e Judá, e ele era o rei de Judá. O rei Ezequias, ele era um rei reto diante de Deus. Nós vemos isso no capítulo 18, versículo 3. E no versículo seguinte, o versículo 4, nos diz que ele acabou com a idolatria em Judá. O rei Ezequias, quando ele chegou a ser rei, ele extinguiu a idolatria em Judá. No versículo seguinte, no 5, mostra que ele confiava muito no Senhor. No versículo 6, ele se apegou ao Senhor e o obedeceu. No versículo 7, o Senhor estava com ele e ele teve êxito em tudo o que fazia. Podemos dizer que o rei Ezequias era realmente um homem abençoado. No 14º ano do seu reinado, o rei da Assíria atacou o reinado de Ezequias, atacou Judá. Ele conquistou todo o território de Judá e chegou aos muros da capital Jerusalém, a última parte a ser conquistada ali em Judá. Ele chegou nos muros da capital Jerusalém. Uma crise política se instalou. Interessante que essa crise política se instalou mesmo com um rei piedoso. Não devemos pensar que por sermos pessoas piedosas, pessoas fiéis a Deus, pessoas comprometidas com Deus, que nós não vamos passar por crises. Sim, o cristão também enfrenta crises em sua vida. Não é somente as pessoas que não confiam em Deus. Até as pessoas fiéis a Ele vão passar por crises. Aqui estão alguns dos acontecimentos dessa crise política pela qual passou Ezequias nesse momento. No capítulo 18, versículo 35, nós vemos que o general assírio, ele ameaçou o rei Ezequias e ele zombou de Deus. A reação de Ezequias foi buscar a Deus, foi se encontrar com Deus, ele foi até a casa de Deus. Nós vemos isso no capítulo 19, versículo 1. Ainda no capítulo 19, versículos 10 a 13, o rei da Síria, ele manda uma carta para Ezequias, fazendo ainda mais ameaças. Ezequias, mais uma vez, ele pega essa carta, ele leva a carta ao templo e ele ora de uma forma muito apaixonada, muito emotiva, ele ora a Deus. Nós vamos ler então uma parte dessa oração que Ezequias faz no capítulo 19, versículos 14 a 16 e depois o versículo 19 também.
diz o seguinte, lembrando que ele está no templo, diante de Deus, orando a Deus, diante dessa carta cheia de ameaças que ele recebe do rei mais poderoso da época. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, o Senhor, és Deus. Deus ouviu esta oração de Ezequias. E não só ele ouviu, como ele respondeu através de Isaías, do profeta Isaías, ele respondeu à oração de Ezequias. E ele também não só respondeu através de Isaías, dizendo que realmente ele iria libertá-los, mas nos versículos seguintes nós vemos que ele derrotou esse exército poderoso, Deus sozinho, derrotou o exército poderoso da Síria, que até então não tinha perdido nenhuma batalha, e num só dia ele exterminou 185 mil soldados da Síria. Nessa crise política, Ezequias levou tudo diante de Deus e dependeu dele. Uma terceira situação que eu gostaria de mencionar é uma crise moral. Nós vimos primeiro uma crise sanitária, né, uma pandemia, depois uma crise política. Esse terceiro exemplo é uma crise moral, e nós vemos isso no livro de Jonas. Jonas foi instruído por Deus para pregar contra a cidade de Nínive. Nínive era a capital da poderosa Assíria, desse mesmo império que estava atacando o rei Ezequias. E ele mandou que Jonas pregasse ali em Nínive, citando aqui o versículo 2 do capítulo 1, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Foi isso que o Senhor disse a Jonas, porque ele estava enviando Jonas para pregar, porque a maldade da Assíria tinha subido até a presença de Deus, tinha chamado a atenção de Deus. Os assírios, eles eram famosos por sua crueldade. Além de desenvolver as técnicas de guerra que fizeram com que o exército fosse um poderoso exército, eles também aperfeiçoaram a tortura, ao qual submetiam os povos que conquistavam. Eles tinham orgulho da tortura, e eles deixaram documentação farta das suas técnicas de tortura. Talvez seja um pouco forte falar de tortura em uma mensagem, no culto, porém creio que seja importante para que possamos entender um pouco o contexto do livro de Jonas. Eu vou mencionar algumas coisas que os assírios faziam para com os povos conquistados. Um deles era o empalamento. O que é o empalamento? Eles enfincavam estacas no chão e a parte de cima da estaca era bem pontuda. Aí eles colocavam as pessoas assim, a parte logo abaixo das costelas, eles colocaram as pessoas em cima daquela parte pontuda e deixavam o peso do corpo da pessoa fazer com que a ponta da estaca entrasse dentro da pessoa, e com o tempo essa estaca ia penetrando cada vez mais no corpo. E ela morria lentamente por essa tortura. Esse era o empalamento que eles praticavam. Além desse tipo de tortura,
eles também arrancavam tiras de pele das pessoas enquanto estavam vivas. Então pegavam a pessoa viva e arrancavam tiras de pele. Eles também decapitavam alguns dos capturados e usavam as cabeças de várias pessoas capturadas para formar pirâmides de cabeças. Ou então usavam as cabeças e penduravam nas árvores, como se fosse uma árvore de Natal, né, com os enfeites, só que com cabeças de pessoas decapitadas, justamente para causar terror nas outras pessoas. Outra coisa que faziam, eles amputavam, seja pernas ou braços, ou às vezes línguas, narizes, orelhas, vazavam os olhos das pessoas e depois soltavam as pessoas para que essas pessoas perambulassem no meio do povo e causassem um terror. Eles eram muito maus. Crianças eram queimadas vivas. Os ninivitas, então, eram maus e a moral do povo havia chegado a um nível de crise moral. Os ninivitas eventualmente ouviram a mensagem que foi pregada por Jonas, que foi o enviado de Deus. Na sua capital mesmo, ele foi até a capital, pregou o evangelho aos ninivitas, e nós vemos o que aconteceu com a pregação de Jonas, em Jonas capítulo 3, versículos 5 a 10. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe? Talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Os ninivitas se arrependeram de seus pecados, de seus maus caminhos. Eles se converteram e proclamaram um grande jejum para se humilharem diante de Deus, pedindo perdão. Deus ouviu a súplica desses ninivitas e ele perdoou toda essa maldade. Em uma crise moral, somente o reconhecimento de nossos pecados cometidos diante de um Deus santo e o arrependimento desses pecados, somente isso pode reconciliar um povo com Deus. Pergunto: será que nossa sociedade está passando por uma crise moral? Sem dúvida, eu acho que você vai concordar comigo que sim. E nós? Como está a moralidade da nossa vida? Talvez não tenhamos cometido os mesmos pecados dos ninivitas. No entanto, nosso coração pode abrigar um montão de pecados. E cada um desses pecados merece a condenação de Deus. Para que haja avivamento, é necessário ter uma consciência dos nossos pecados e um arrependimento verdadeiro. A última situação que eu gostaria de mencionar, nós já vimos uma crise sanitária, uma crise política, uma crise moral. Agora nós vamos ver uma crise religiosa.
no livro de Atos, a perseguição que a igreja primitiva sofreu. No livro de Atos, pouco tempo depois do dia de Pentecostes, os cristãos começaram a ser perseguidos devido à sua fé em Jesus Cristo. Tudo começou com o martírio de Estevão. Estevão, em Atos capítulo 7, ele foi morto por causa da sua fé em Jesus Cristo e por testemunhar da sua fé em Jesus Cristo. Saulo foi o líder da perseguição à igreja. A gente vê no comecinho do capítulo 8 e principalmente no capítulo 9 a perseguição de Saulo à igreja. No capítulo 8, versículo 3, nós lemos isso aqui, logo depois da morte de Estevão. Nós lemos: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Não era só a perseguição de Saulo, mas o próprio rei Herodes mandou matar o apóstolo Tiago, irmão de João, no capítulo 12 de Atos. Também no capítulo 12 nós vemos que Pedro e outros cristãos foram presos também por causa da pregação da sua fé em Jesus Cristo, por causa da pregação do Evangelho. Os cristãos que estavam em Jerusalém, eles se dispersaram para outras regiões, próximas e longe de Jerusalém. Não há dúvidas de que estavam vivendo uma crise religiosa. No entanto, por onde essas pessoas que se dispersaram, por onde eles iam, eles anunciavam o Evangelho. No capítulo 11, versículos 19 a 21, nós lemos: os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos se converteram no meio de uma crise religiosa, incluindo o próprio Saulo, líder da perseguição. Pobres, ricos, homens, mulheres, judeus e pessoas de todas as outras etnias, muitos se converteram a Jesus Cristo. A igreja cresceu exponencialmente, expandiu para novas regiões, no meio de uma crise religiosa. Irmãos, eu tenho tido a oportunidade de acompanhar o que está acontecendo em muitas regiões do mundo. Como diretor de parcerias da missão, eu estou em contato com igrejas em outros países, tenho tido a oportunidade também de visitar muitos desses países. Em muitos desses países, eles estão passando por perseguição religiosa. No entanto, o Evangelho está sendo anunciado às pessoas, mesmo quando é proibido de falar de Jesus Cristo nesses países, mesmo quando é proibido de evangelizar alguém, eles estão evangelizando, correndo o risco de evangelizar, pessoas estão se convertendo e a igreja está crescendo num ritmo mais acelerado até mesmo do que aqui no Brasil, onde nós temos a liberdade de fazer isso. No meio de uma crise religiosa, o Evangelho está sendo anunciado e pessoas estão se convertendo. Essa crise, então, no livro de Atos, essa crise de perseguição não impediu que a igreja continuasse a sua missão de anunciar o Evangelho. Eles desobedeceram a proibição do Sinédrio, na época, né, que era a instituição, o órgão que tinha a autoridade máxima entre os judeus e que tinha proibido que eles
falassem de Jesus Cristo, eles desobedeceram essa proibição do Sinédrio. E não falaram sobre Jesus, e falaram sobre Jesus e enfrentaram o perigo da perseguição. No entanto, seguiram pregando o Evangelho. 4 crises que vimos nesses trechos bíblicos. Agora, vamos ver se podemos, em conclusão, a mensagem, tirar algumas lições. Então, analisando esses 4 exemplos de crise na Bíblia, eu acho que nós podemos tirar algumas lições para a nossa vida hoje, para a nossa igreja hoje. Certamente são várias as lições que podemos tirar, mas eu vou simplificar só para algumas aqui. Primeiramente, a primeira coisa que nós podemos aprender é que o crente enfrentará crises na vida. Tanto crises individuais, cada um de nós, como cristão, nós vamos passar momentos de crises individuais ou na nossa família, mas também crises coletivas, onde a igreja toda, ou a população toda vai passar por crises. E quem diz o contrário, mente. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Hoje nós estamos vivendo uma crise sanitária. Toda a população está exposta ao mesmo perigo. Não são apenas as pessoas que não conhecem a Deus. Vivemos também uma crise moral. E existem outras crises que podem nos afetar. Nós temos que estar preparados para as crises. Então, a primeira lição que nós podemos tirar é que o crente vai enfrentar crises na sua vida. A segunda lição que nós podemos tirar é que as crises, elas podem nos afetar de 2 maneiras principais no nosso relacionamento com Deus. As crises, elas podem nos afastar de Deus ou elas podem nos aproximar de Deus. São 2 reações opostas, mas tanto uma quanto a outra pode acontecer como consequência das crises. Algumas pessoas, quando são confrontadas com uma crise, elas param de orar, param de ir à igreja, muitas vezes se decepcionam com Deus. Sua expectativa de Deus é receber sempre apenas coisas boas, apenas as bênçãos, e de não enfrentar nenhuma dificuldade. E aí, quando aparecem as provações, elas se decepcionam e se afastam de Deus. Entretanto, as crises devem levar o cristão a fazer o contrário. Como no caso do rei Ezequias. Na crise, devemos nos apegar ainda mais ao Senhor e buscar a sua face. Devemos depender ainda mais dele. Você está em crise? Busque a Deus. Uma terceira lição que podemos tirar disso é que as crises são propícias para trazer avivamento. Talvez isso seja até contrário daquilo que a gente poderia normalmente imaginar. Talvez imaginamos que, nossa, eu estou bem com Deus, eu estou realmente experimentando um avivamento na minha vida quando as coisas estão indo bem, quando eu estou experimentando as bênçãos de Deus. Mas, na realidade, às vezes são as crises que trazem avivamento. Alguns fatores que nós vimos nos 4 exemplos de crises citadas podem nos ajudar a entender o que traz esse avivamento. A primeira coisa é o arrependimento e a conversão, como nós vimos no caso dos ninivitas. Eles reconheceram o seu pecado e sentiram assim muito remorso pelo seu pecado, se arrependeram e
buscar o perdão de Deus. Isso precisa acontecer na nossa vida, porque sem arrependimento e conversão não há avivamento. Outra coisa que nós vimos foi oração. No caso de Ezequias, por exemplo, Ezequias passou tempo diante de Deus. Ele orou a Deus. E nós também, quando estamos em crise, a primeira coisa que nós devemos fazer é buscar a face de Deus em oração. Devemos trazer a Ele os nossos problemas, as nossas preocupações. Outro fator também que traz avivamento é dependência de Deus e não depender de nós mesmos. Nós temos que reconhecer que diante da crise nós somos fracos e incapazes. Não é apenas em tempos de crises que nós temos que depender dele. No entanto, na crise fica mais claro que nós somos necessitados. Outro fator que traz avivamento é aceitar as aflições. Aceitar as aflições. Interessante, às vezes a gente ouve de alguns cristãos: eu não aceito isso. As pessoas reagem dizendo: eu não aceito isso na minha vida. No entanto, nós devemos aceitar as aflições. Paulo diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. E nesta mesma passagem, Deus disse para Paulo: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. No versículo 9. Então nós devemos reconhecer que as aflições e as fraquezas são uma oportunidade para Deus trabalhar através de nós, para demonstrar o seu poder e trazer avivamento na nossa vida. Outro fator que traz avivamento é anunciar o Evangelho e fazer discípulos, mesmo quando estamos passando por crises. Quando os cristãos de Jerusalém estavam sendo perseguidos, lá no livro de Atos, como nós vimos agora há pouco, eles foram obrigados a sair de Jerusalém. Porém, por onde iam, pregavam o Evangelho e faziam discípulos de Jesus. Qualquer que seja a nossa crise, nós podemos continuar proclamando o Evangelho e fazendo discípulos. Nós estamos recebendo notícias dos Batista Livres em diferentes países, especialmente os países da Europa, de que devido a essa crise de pandemia que nós estamos passando, muitas pessoas agora estão abertas a escutar o Evangelho que antes não estavam. Isso está acontecendo principalmente nas nossas igrejas da França e da Espanha. Eles estão recebendo visitantes em todos os cultos. E o interesse de pessoas que antes eram autossuficientes e pensavam que não necessitavam de Deus. No entanto, muitos estão procurando agora a Deus. A expansão da igreja no livro de Atos, ela cresceu e se expandiu devido às crises de perseguição da igreja. Hoje em dia é a mesma coisa. Estamos vendo um grande crescimento da igreja, principalmente nos países onde há perseguição. Então as crises, na verdade, elas podem ajudar no avivamento. Na história da igreja, o crescimento do cristianismo sempre esteve associado às diferentes crises. Termino com uma pergunta. Você está permitindo o avivamento de Deus na sua vida? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor sempre fala aos nossos corações através da sua palavra.
Nós te agradecemos, Senhor, porque existem exemplos ali que nos ensinam e nos inspiram. E nós pedimos, Senhor, que com esses exemplos que nós vimos, que o Senhor possa falar aos nossos corações a respeito da maneira como nós devemos viver no meio de uma crise, qualquer que seja a crise. E, Senhor, que possamos permitir que as crises tragam avivamento para nós. Que não sejam desculpas, Senhor, para pararmos de vivermos em um relacionamento próximo contigo, mas que possamos usar estas crises para trazer crescimento espiritual para nós, Senhor. É o que eu peço para cada um de nós e é o que eu peço para esta igreja, no nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Que os outros me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés